RH também é gente, o podcast que irá proporcionar conversas leves e humanas sobre o mundo profissional. Aqui vamos rir, chorar, inspirar, compartilhar, aprender, refletir e reclamar, porque RH também é gente. Oi, gente como a gente! O episódio de hoje ele é um pouquinho diferente, porque hoje a gente não vai falar sobre um tema 100% corporativo. Hoje o tema é sobre algo que afeta todo mundo em todos os âmbitos da vida, seja na família, seja no trabalho, seja nos seus momentos de prazer, nos seus hobbies. Enfim, hoje o tema é sobre pessoas sem noção. Elas estão por todos os lugares, infelizmente. Eu falo para as pessoas assim, às vezes quando alguém vem falar sobre, meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí, como as pessoas são difíceis. E eu falo pra quem vem até mim no sentido de, a partir do momento que tem pessoas, é difícil. Não é? Sim. A partir do momento que tem pessoas, é difícil. Independente da situação, do ambiente, da relação que se constrói com as pessoas, é difícil porque o ser humano ele é muito singular, né? Muito singular. E aí, principalmente quando a gente volta aí pra questão de ser sem noção, né? O que é ser sem noção? Então, a gente vai trazer pra gente, assim, situações que a gente já vivenciou e que a gente pensa assim, reflete e, cara, como que essa pessoa fez isso? É muito sem noção, não tem condições, assim. E aí eu vou começar dando um exemplo que eu acabei de falar, inclusive, pra Bru, antes da gente ligar a câmera, que pra mim, pessoas que vão no supermercado e aí vão com as suas compras num carrinho até o seu carro, colocam as suas compras no seu carro e elas simplesmente pegam o seu carrinho e estacionam em uma vaga de carro como se fosse um carro. Isso me deixa muito, muito irritada, assim, porque é de uma sem noção a pessoa fazer isso, porque e se ela quisesse estacionar naquela vaga? Se ela estivesse chegando e quisesse estacionar naquela vaga e tivesse um carrinho ali, com certeza ela xingaria. Com certeza ela ficaria indignada e revoltada com o carrinho na vaga do carro. Só que ela faz isso e tá tudo certo. Como é que as pessoas não têm esse senso, né? Mas eu tava pensando também o quanto o bom senso. A gente fala, mas use o seu bom senso. Às vezes na empresa a gente fala, conforme o bom senso e tal. Mas o bom senso e o sem noção, ele é muito, né, subjetivo. Pra mim, o que é bom senso é diferente do bom senso da Regi, é diferente nesse sentido, assim, mas tem gente que ela realmente consegue, tipo assim, o meu bom senso ele tá aqui, o da Regi que ela considera bom senso talvez esteja aqui, mas tem gente que tá, tipo, aqui, né? Então, tipo, é muito... Tu pensa, meu Deus, o bom senso ele passou muito longe mesmo, assim. E essas pessoas, elas, às vezes, levam isso até pro mundo corporativo, mas tem cada coisa... Recentemente eu vivenciei também uma falta de bom senso, assim, uma pessoa meio sem noção. Eu moro num apartamento, num prédio, e aí eu fico no meio, nem no final, nem no primeiro andar, né? Fico ali no meio. E aí a gente teve uma mudança recente, uma pessoa pro andar de cima, e essa pessoa faz barulho o tempo inteiro. Eles andam de skate, eles andam de patinete, e aí é um barulho absurdo. Mas eu nunca reclamei, porque eu penso, tá, beleza. Pra mim não, tipo, me incomoda no sentido de, nossa, barulho. Me incomoda mais no sentido de quando eu fui morar ali no prédio. Teve uma coisinha que eu fiz, um furo na parede de um dia, que era depois das 5, que eu não sabia que era só até as 5, que me deram uma notificação, que eu fiquei mais incomodada. Eu comparo muito mais, incomoda mais pela comparação de, poxa, isso já me levou uma notificação e essa pessoa não tá levando nada pela quantidade de barulho que ela segue fazendo. Mas essa pessoa, ela foi no meu andar reclamar com o subsíndico que fica no meu andar. E foi o casal e os 2 filhos. E eles começaram a discutir e começou a se tornar quase uma discussão fisicamente violenta. E eu fiquei tão, tipo, chocada com a sem noção de todo mundo ali, porque tinham 2 crianças. E aí eu até fui olhar no olho mágico e as 2 crianças, elas estavam protegidas, assim, se protegendo, um toquinho. E aí mais toquinho ainda se protegendo. Aí sorte que, tipo, eu ia abrir a porta pra, tipo, falar, gente, as crianças, mas aí já acabou ali. E eles já estavam indo embora, assim. Mas uma falta de noção, assim, de, gente, primeiro que eu acho uma falta de noção tu ir brigar
nesse nível, assim, com outra pessoa, bater na porta da outra pessoa Sim. e discutir não é uma coisa que pra mim é comum. Se você me ver fazendo isso, saiba que eu tô no nível que acho melhor você não falar comigo, porque eu realmente não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa mais calma nesse sentido. Só que a sem noção de estar fazendo isso com duas crianças ali juntos, sabe? Tanto dos pais quanto enfim, do outro vizinho também, de ter se alterado tanto com relação a ter crianças ali também, sabe? Sim. Mas enfim, pra mim foi uma falta de noção bem grande, assim, de tipo, gente, não precisa Menos, disso. né? Bem menos. Coloquem os advogados pra brigar então. Liga no condomínio, no administrador de condomínio, mas não envolve as crianças, sabe? Sim. Quando eu penso assim na questão do bom senso ou da noção, eu concordo que é muito diferente, como a Bru estava falando antes, porque, de novo, nós somos seres muito singulares, então a minha percepção de grande, de pequeno é diferente da percepção da Bru, assim como a minha percepção de bom senso ou sem noção é diferente da percepção da Bru. Só que uma coisa que a gente compartilha é que a gente vive na mesma sociedade, a gente vive em sociedade. Então a gente não pode perder isso assim de vista, né? E aí parece que as pessoas perdem isso de vista, assim, elas acham que só elas vivem, que só a vida delas importa, que só o jeito delas quererem viver e se comportar importa, e que não vai impactar o outro. E aí eu acho que é isso que gera esse impacto de quando você pensa, nossa, que pessoa sem noção. Porque se tu tá pensando que ela é sem noção, porque com certeza ela foi muito além do que caberia na situação, do que fazia sentido, né? Há exemplo de pessoas que vão usando branco em casamento, né? A não ser que o dress code seja praia, a não ser que os noivos comunicaram que o dress code é branco, porque eu já vi casamentos nesse sentido, mas se os noivos não comunicaram que o dress code é usar branco, você não vai de branco no casamento, sabe? Então, quando a gente vê coisas nesse sentido, é do senso comum, da boa política da convivência, da comunidade, do ritual de casamento, que tu não use branco no casamento, que tu não use um off-white. Ai, mas não é branco, é off-white. Gente, white em inglês é branco. Então, né? É um bege, um caramelo, né? Uma cor que se aproxime muito do branco, né? Você não usa, porque aquele dia da noiva, do noivo, né? Eles que são as pessoas, os pontos focais do casamento. Então, quando a gente fala nessa questão de ter bom senso ou ter noção, não ter noção, é muito isso que me vem, assim, sabe, Bru? As pessoas não se colocam na condição de que estão vivendo em sociedade. Tu não tem essa percepção, assim? Sim. Ai, tem uns exemplos, assim, que me irrita muito. Quando eu tô rolando ali o feed e aí vem vídeo de chá revelação. E aí a mãe do meliante vai celebrar. Soltaram ali que é menino ou menina. A sogra, né? A sogra se mete no meio do abraço do casal. Gente, pra mim são de um tamanho assim que eu fico, gente, deixa o casal viver aquele momento que é do casal ali, de revelação do filho deles, enfim. Tem várias situações assim. Eu lembrei dessa do chá revelação, mas tem mais uma agora, agora me fugiu. Não sei se tu tens mais algum que tu queira comentar, deixa eu pensar, porque era muito bom, assim. Ai, é que são tantas coisas que às vezes na hora que a gente vai compartilhar, assim, some um pouco. Mas pra mim o que pega muito é nessas coisas da convivência e do meio comum. Eu sou, pensando, né, em ciclos de amigos, em viagem, coisas nesse sentido, eu sou super tranquila. Eu sou daquela pessoa que vai sempre pela democracia, então quem votar, né, mais votos tiver na opção A do que na opção B, vamos na A, mesmo que eu votei na B. Porque eu entendo que viver em sociedade é isso, assim, você tem que se adaptar e se adequar ao meio que você tá vivendo, assim. E me vem muito algumas situações, assim, de convívios com pessoas em que se tem até uma votação, se tem opiniões diversas, só que a pessoa, ela, se não for a opinião dela, aí ela emburra, ela não vai, aí ela não quer mais sair, aí ela diz que não faz sentido pra ela. Então isso já aconteceu em alguns momentos nas minhas relações de amizade e tudo mais, de que todo mundo queria a opção A, né? Todo mundo queria ir no barzinho A, mas tinha uma pessoa que queria ir no barzinho B. E todo mundo acabou mudando pra ir no B,
só porque não queria que a pessoa ficasse emburrada, que aí a pessoa ficasse reclamando ou reinando, que a gente fala por aí, né? E aí todo mundo mudou por conta dessa pessoa. Pra mim, isso também passa pela falta de noção, assim, tipo, poxa, cara, se todo mundo já votou na opção A, se todo mundo quer ir lá, se tu... É só pela tua vontade, tu não tem nenhum argumento de porque vai ter uma coisa mais legal, ou porque vai ter uma banda que é diferente do outro lugar. Não, é só pelo luxo dela querer ir na opção B. Eu acho que pra mim isso perpassa pela falta de noção também. Porque aí você não tá sabendo viver em sociedade, sabe? Sim, é muito... O mundo gira ao meu redor, né? Exatamente, exatamente. Pra mim também, a questão de, tipo... Você tá vivendo em comum, em alguns ambientes, e aí você esquece do outro, você faz as coisas do jeito que é feito em casa. Então, pra mim, me incomoda, tá lá na empresa, todo mundo, algumas pessoas se alimentam ali, então você vai lá, lava a louça e deixa a comida no ralo. Gente, tem uma outra pessoa que vai depois. A gente nem vai falar do banheiro, né? Não. Mas o ralo da pia da cozinha. Gente, mínimo de noção, não é? Na tua casa você não deixa. Por que na empresa você vai deixar, sabe? Pra mim é um sem noção bem grande, assim. E quando a gente pega nesse âmbito de empresa, assim, não só em deixar a comida, mas a pessoa que deixa a louça, né? Sim. A pessoa que deixa a louça, a pessoa que deixa a comida apodrecer na geladeira. E aí, né, vem um pouco da parte do... é porque esse RH é chato, quando as pessoas falam que esse RH tá cobrando que a gente tem que jogar a nossa comida fora. Mas, gente, o famoso se tem placa, tem história. Se o RH tá lá cobrando das pessoas que elas joguem a comida da geladeira fora, que elas lavem o seu prato na hora de comer, tenham certeza que o RH tá cobrando isso, que tem gente que não faz. Então, falta o bom senso, a percepção de algumas pessoas, e aí regras precisam ser aplicadas e impostas porque falta noção, porque falta bom senso. A gente até falou no episódio anterior, né, da NR1, sobre a NR1 ter colocado como uma das premissas ali não ter assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. E aí a gente falou, é o mínimo, pela falta de bom senso e de noção das pessoas de que você não pode assediar o outro, de que nem moralmente, nem sexualmente, que precisou ser colocado na NR. Então, assim, pela falta de noção das pessoas, pela falta de bom senso das pessoas, regras, normas e políticas são criadas para colocar as pessoas na mesma linha, sabe? Na mesma página. E punições, né, ou multas são aplicadas caso não sigam as regras e as normas, porque, de novo, mesmo tendo a regra, mesmo tendo a norma, continua tendo gente sem noção e fazendo aquilo que não deve. E aí, por isso que vem as penalidades, as multas e por aí vai, né? Não, isso reflete muito, por exemplo, no ambiente corporativo. Porque, por exemplo, a mesma pessoa que ela fica irritada se não for do jeito dela, quando estiver numa reunião, tiver que definir um projeto, se não for do jeito dela, ela vai ficar emburrada, ela vai ser detratora do projeto, ela vai fazer, às vezes, aquilo deixar de acontecer por conta daquilo. Ou a pessoa que não consegue nem tirar a comida do ralo porque tem depois uma pessoa da limpeza que vai passar e vai limpar, é a mesma coleguinha que vai deixar de fazer alguma coisa porque sabe que o outro colega vai sobrecarregar o outro colega porque sabe que ele vai fazer aquilo que ele deixou de fazer. Então, tem um reflexo muito grande, assim. Tem coisas que eu acho que são de criação, que são que vêm, assim, mas tem coisas que, mesmo assim sendo de criação, você é um adulto, você tá começando a conviver em sociedade, ou já vive em sociedade há um bom tempo, e você deve observar o ambiente, fazer uma leitura de cenário de ambiente e entender que tem coisas que elas não são mais aceitáveis, e são coisas que, não te custa nada, ir ali, pegar o carrinho e colocar ali naquele pilar onde não vai estacionar nenhum carro, por exemplo. Então, tem várias questões, assim, que você usa de desculpa, que é o seu jeito de criação, mas que você já é um adulto, você não tem mais o porquê você usar essa desculpa, né? Essa justificativa não cola mais pra ser um sem noção. A gente falou até em um outro episódio, assim, da síndrome de Gabriela, né? Não tem espaço pra isso em sociedade, assim, eu nasci assim, eu cresci assim, sou Gabriela. Não é porque nasceu sem noção e que tu vai se manter assim, principalmente no convívio em sociedade. Tu quer ser sem ser, meu Deus, trava-língua. Tu quer ser sem noção dentro da tua casa, entre quatro paredes,
tá tudo certo. Porque ali é o teu ambiente, ali é o teu domínio, ali é o que tu tem como teu local. Agora, quando tu tá em convívio com outras pessoas, tu precisa ter um equilíbrio, precisa ter a noção, né, e o bom senso de conviver em sociedade. Porque senão, de novo, né, que novas regras, novas leis, novas normas serão criadas porque as pessoas acabam não tendo noção. Essa coisa do carrinho, né, é engraçado. Porque tem países, inclusive, que você coloca uma moeda para que você consiga tirar o carrinho do lugar, você vai lá, faz as suas compras e para você pegar a sua moeda de volta, você tem que deixar o carrinho no lugar. Se você não fizer isso, tem a moeda ali e aí a moeda vai ficar com o supermercado, porque ele tá tendo que pagar alguém para coletar os carrinhos que ficam pelo estacionamento. Então, você tá pagando pelo serviço. Aí, ok, né? Você tá pagando pelo serviço de alguém tirar lá. Mas, olha só, o que precisou ser implementado, precisou ser colocado um mecanismo diferente para que as pessoas começassem a respeitar, né? O lugar de colocar o carrinho. Acho que depois tem um outro ponto que a gente pode um dia falar também, que as pessoas estão ficando sem tolerância, né? Além de ficar sem noção em sociedade, elas estão ficando sem tolerância também, né? Então, às vezes, eu já vi pessoas sem noção sendo intolerantes também, né? Então, ela também não tem paciência com o senhorzinho que demora um pouquinho mais pra dar pra atravessar uma faixa de pedestre. Ela não tem noção ali com a mãe que tá com o bebê e mais 15 coisas aqui de sacolas que ela vai passar no caixa. De cestinha, ela não tem noção de que nem todo mundo tá vivendo no mesmo tempo que ela. Então ela é a pessoa que tá no trânsito lhe dando sinal o tempo todo pra que a outra pessoa saia da frente. Mas a outra pessoa tá ultrapassando um caminhão, ela quer que ela vá suma, né? A partir do momento que ele tá ali buzinando, ela acha que vai desaparecer o carro da frente, essas pessoas estão ficando, além de sem noção, também intolerantes. Sim. Tu falou agora e me veio uma situação que eu vivi num estabelecimento aqui na cidade. Eu fui comprar uma embalagem, precisava mandar uma coisa pelo correio, fui comprar uma embalagem, é um lugar que faz cópia, vende algumas coisas também. E aí tinha uma fila, porque tinha 2 atendentes, eles estavam atendendo pessoas, já que estavam ali na fila, mas tinha uma fila, umas 5 pessoas, eu acho. E eu tava ali, tranquila, esperando. Eles estavam trabalhando, eles estavam atendendo. E chegou uma pessoa na fila, depois de mim. Então, ela tava esperando menos tempo do que eu. Olha, eu acho que ela não esperou 1 minuto, assim. E aí, ela começou a perguntar pras pessoas, só tem vocês atendendo? Aí, tá, que os atendentes, né, acabaram não respondendo ela, assim. Mas era visível que só tinha os 2 e que os 2 estavam atendendo. E aí ela começou a gritar, assim, falando, sim, são surdos que não sabem falar, não sabem responder. E aí a menina ficou toda constrangida, ela acabou perguntando o que ela precisava, atendeu, resolveu o dela pra se livrar da pessoa sem noção, porque a pessoa tava completamente sem habilidade alguma, sem noção alguma em se relacionar num ambiente de sociedade e um estabelecimento em que tinham 2 pessoas ali, estavam trabalhando, elas estavam atendendo, né? Então, quando a intolerância das pessoas também ultrapassa o limite do bom senso. É isso que eu falo, do bom senso, assim, porque, cara, as pessoas estão ali trabalhando e aí a pessoa acha que todo mundo tem que servir a ela na hora que ela quer. Pra mim, isso é inconcebível, assim, você desrespeitar alguém pura e simplesmente por desrespeitar, sem como se o tempo dela fosse melhor do que o tempo das outras pessoas que estão ali, né? Exatamente. Então, pra mim, esse tipo de coisa me desconforta muito, assim, porque é você entender que o mundo não gira em torno de você, sabe? Às vezes tem alguns vídeos sobre casos médicos, né, em que eles ficam pressionando o médico. Gente, o médico tá ali, ele tá fazendo o que ele pode. Ele tem um juramento que ele vai fazer de tudo pra garantir que aquela vida seja salva. E as pessoas ficam ali pressionando, achando que aquilo, eu entendo que talvez é um momento de tensão, mas achando que a pressão em cima do médico, dos enfermeiros, vai resolver. Não, só vai deixar eles mais nervosos e irritados. Não tem por que você fazer isso, sabe?
É isso, assim, de as pessoas, elas não confiam mais também que as outras estão fazendo o papel delas e o melhor que elas podem naquele momento, né? Às vezes tem alguns lugares que tu vê que a pessoa tá ali de corpo mole, mas de forma geral não é um corpo mole, a pessoa tá fazendo o que ela pode com o melhor que ela tem. Então, as pessoas, eu acho que as pessoas que fazem atendimento, elas acabam sofrendo bastante com gente intolerante e sem noção, sabe? Muito, assim, e eu ia comentar até o quanto essas áreas de prestação de serviço com o público, de atendimento ao público, são áreas que hoje acabam tendo muita dificuldade de contratação e quanto as pessoas não querem mais trabalhar com isso porque as pessoas não têm bom senso. Então, é exigido desses atendentes, dessas pessoas que trabalham com o público, exigido algo que elas nunca vão conseguir suprir, nunca vão conseguir dar, porque as outras pessoas estão intolerantes, as outras pessoas acham que dá pra viver a vida no 2.0 do YouTube, sabe? Tipo, eu não quero esperar nessa fila aqui, deixa eu colocar no 2.0 pra acelerar as coisas acontecerem mais rápido. Mas não é assim, na vida real a gente tem que esperar, na vida real as coisas não são no nosso tempo necessariamente, a gente precisa ter noção disso e precisa ter bom senso em se relacionar com a sociedade, né? É desgastante, né? Então, quando a gente pensa assim na falta de noção, faz com que também a gente tenha vários outros problemas ao entorno disso, né? Vai provocando outros problemas, outras dificuldades pela falta de noção de algumas coisas. Sim. Lembrei de uma sem noção corporativa. Eu vi algumas coisas, eu não li a matéria como um todo, não sei o quão é real, o quão não é, ou qual é a empresa, qual é a situação, mas sobre as férias não remuneradas. Remuneradas. As férias remuneradas, né? Sobre o caso da pessoa que ela era nova no ambiente corporativo e ela foi ter as primeiras férias, e aí são férias remuneradas, né? Porque são 30 dias que você recebe pra você descansar. Mas a pessoa achou que ela poderia tirar férias, viajar de férias com as despesas pagas pela empresa, né? É de uma falta de noção. Eu não digo... E isso me pega muito assim, porque, cara, não é falta de conhecimento, sabe? Porque o Google tá ali, a informação tá ali. Com certeza o RH foi levar a folha de férias pra pessoa assinar. E o RH com certeza explicou os valores que ela tava recebendo. E mesmo assim, ela achou que ela podia pegar o recibo do hotel e chegar pra empresa com o recibo do hotel pra empresa ressarcir o hotel que ela ficou nas férias dela, sabe? Então, é de uma falta de noção. Se tivesse uma escala de falta de noção, acho que esse é o mais 100. Tá bem baixo, assim, a noção tá bem baixa, assim. Eu também fiquei meio chocada, assim. Eu lembro que eu pensei, nossa, mas por que ela não foi pra Europa, então? Né? Imagina, se fosse assim, a empresa falia, não existiriam empresas, né? Mas eu acho que às vezes pode ser uma falta de orientação, assim, tu falou do RH, mas eu pensei, às vezes o RH não percebe que às vezes é a primeira férias daquela pessoa na vida, ou sabe, não sei. Eu acho que deve ser uma falta de conhecimento, não é possível. Ninguém nunca falou pra ela. Mas no teu primeiro emprego, tu achou? E se tu achasse, tu tivesse dúvida, tu não ia perguntar antes? Com certeza. Então, tá, beleza, talvez a pessoa não saiba e tá tudo certo. Porque ninguém nasce sabendo. Mas, cara, se tu não sabe como funciona, olha, eu não sei como é que funciona a férias, pode me explicar? Não custa. É aquilo que a gente tava falando antes, assim, tem coisas na vida que eu acho que elas se explicam, mas elas não se justificam. Tipo, se explica, talvez ele ter feito isso, porque ele não sabia, mas ele não se deu o trabalho de perguntar, ele não se deu o trabalho de pesquisar sobre. Se explica, mas não justifica. Sabe? Tem coisa... Porque, cara, tu vive em sociedade. Um amigo teu já trabalhou, teus pais já trabalharam, alguém à tua volta já trabalhou e já falou sobre isso. Ou, de novo, se não falou, você tem a possibilidade de perguntar, sabe? Sim, do que, né? Não, vou tirar férias. Mas eu vou gastar mais do que eu gasto no meu salário, que eu trabalhei o mês inteiro pra ter, pra daí... Não faz sentido, né? Porque não sei lá, eu também já trabalhei pela primeira vez. Em um momento eu já peguei férias pela primeira vez. E
nesse meu primeiro emprego, nessa primeira vez, eu não era do RH, então eu não sabia como funcionava mesmo. Mas eu fui perguntar, eu fui entender, como que funciona férias? Quanto? Mas eu já fui com o entendimento de que vinha descontado, porque as pessoas à minha volta já tinham pego férias e falavam, nossa, veio meu desconto de férias. Tu tá vivendo em sociedade. Então, Sim. tipo, de alguma forma, em algum momento ou tu é muito desatento, tu realmente nunca prestou atenção à tua volta, ou de novo, tu tem a oportunidade de perguntar, sabe? Não sei. Nossa, falando em oportunidade de perguntar, e o sem noção que come a comida dos outros na geladeira da empresa? Cara, Eu, se fosse advogado, o juiz, eu daria ganho de causa pra quem coloca laxante na comida. eu Pra também. fazer um teste. Eu não... Deveria ter jurisprudência sobre isso já. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, que não foi que a pessoa comeu a minha comida, mas eu joguei a comida da pessoa fora. Você foi sem noção? Não, mas eu perguntei. Ah, tá. Eu saí tinha lá a regra, já existia a regra que toda sexta-feira, se tivesse coisa na geladeira, ia ser jogado fora. Não... Já tinha sido comunicada, essa regra já existia, porque tinha acontecido com frequência de coisas ficarem estragadas na geladeira. E aí, apesar de ter a regra de todo mundo saber, o que eu ainda fiz? Saí perguntando no escritório para todo mundo. É de alguém? É de alguém? Não, não é de ninguém. Não, não é meu. Não, não vi. E aí eu falei, vou jogar fora. E aí eu joguei fora. E aí passou um tempo, veio uma pessoa perguntando, e o meu abacaxi? Era um lanche da tarde da pessoa. E vocês viram o meu abacaxi? Alguém pegou o meu abacaxi? E aí eu falei, joguei fora. Falei, a regra era essa? Mas eu não ouvi tu falando. Eu falei, meu Deus, eu saí perguntando, eu saí, né, entendendo de quem era, se eu podia jogar ou não. Eu falei, joguei fora. Mas, obviamente, pela boa convivência, eu levei um abacaxi para a pessoa. Na outra semana eu levei, porque ela não me ouviu, enfim, tá tudo certo, acontece. Mas, mesmo tendo a regra, eu fui perguntar. Porque, cara, de novo, você tá vivendo em sociedade, não custa. Né? Tem coisas que não te custam, assim, você ter noção. Sim, é bom senso, meu Deus. Eu tô com muita fome, putz, não deu certo, esqueci de comprar uma coisa pra comer, enfim. Cara, não custa nada perguntar, olha, de quem que é esse iogurte? Será que eu posso comer, amanhã eu te reponho, enfim. Exato, exatamente. Mas enfim, tem muita gente sem noção no mundo, né? E aí, essas pessoas sem noção estão no mercado de trabalho também, né? Então, a gente trouxe isso, assim, pra conversar um pouco, pra desabafar, pra externalizar a questão da falta de noção, da falta de bom senso, assim, porque quando você encontra alguém na rua que tá sendo sem noção, que não tem bom senso, muito provavelmente essa pessoa ela tá no mercado de trabalho, ela tá dentro de alguma empresa e possivelmente ela é sem noção em outras coisas também. Então vamos nos policiar, né? Nossa, estão falando aí como se fossem as perfeitas. Não tô dizendo que... Talvez são coisas que a gente também faça que não sejam... Que é sem noção, exatamente. Principalmente se são coisas que a gente não domina. Se você me dá uma conta de matemática pra fazer, eu vou ser completamente sem noção, porque é algo que eu não domino e não quero também e tá tudo certo. Mas a gente se policiar, sabe? Todos nós, cada um de nós, assim, se perceber e se policiar. Cara, será que eu tô sendo tão sem noção assim? Será que eu não poderia fazer diferente? Eu tô vivendo em sociedade, deixa eu me adaptar um pouco a esse ambiente, né? Como vai ser isso para os outros, né? Exatamente, a gente fala tanto da tal da empatia no sentido mais sentimental, mas também de ações mais concretas, mais objetivas, assim, poxa, eu deixar esse carrinho de compras no meio de uma vaga de carro vai incomodar uma pessoa que queira estacionar nessa vaga, vou colocar pro lado, né, então a gente consegue se policiar e se perceber, poxa, eu ficaria incomodada se eu quisesse estacionar o carro e tivesse um carrinho na vaga, por que eu vou deixar um carrinho na vaga, então? Porque, de novo, aquilo que a gente falou no começo, muitas vezes a pessoa, ela sem noção exatamente com aquilo que ela não gostaria que fizessem com ela. Com certeza a mulher lá que berrou perguntando se a outra era surda porque não respondeu, ela
odiaria que alguém fizesse isso com ela. Então, por que ela tava fazendo isso com outra pessoa? Então, às vezes, não é nem de empatia que a gente precisa, não. É só a gente se colocar na situação e a gente fazer uma autorreflexão e ter um pouquinho de autoconhecimento de se aquilo ali eu me sentiria confortável ou não. Se eu não me sentiria confortável, então não faça com o outro, que você vai ser só uma pessoa sem noção. Sim, verdade. Então, gente, vamos finalizando esse episódio. A gente quer deixar um abraço bem especial para todo mundo que faz atendimento ao cliente. Exatamente. Depois, para todas as pessoas que têm contato com pessoas. São todas as pessoas, infelizmente a gente não consegue viver enclausurado. Então, todos sintam-se abraçados e vamos fazer uma autorreflexão se o sem noção não tá sendo a gente. E vamos mudar um pouquinho o nosso comportamento. Sim. Essas foram as reflexões, pessoal. Foi um episódio diferente mesmo. Se vocês tiverem mais uma dica ou sugestão de temas que a gente pode abordar que impactem todo mundo, não só ali a parte corporativa, de RH, enfim, fiquem à vontade para compartilhar e comentar colocar nos nossos comentários. A gente tá olhando ali. Fica também um convite caso você queira compartilhar nas redes sociais, caso você queira, lembre de algum sem noção, quiser mandar no grupo. Tô brincando. Uma indireta. Às vezes esse vídeo é pra você, amigo! Olha só! Eu vi esse vídeo e lembrei de você! Mas enfim, fiquem à vontade também pra compartilhar com quem vocês entenderem que faça sentido. Por favor, nos sigam nas nossas redes sociais. Além de curtir, comentar e compartilhar também, se inscrevam no canal no YouTube, sigam a gente nas redes sociais e no Spotify também, ativem as notificações para que sempre que a gente suba novos episódios, a gente publique novos episódios, vocês sejam notificados também para consumir o nosso conteúdo. Lembrando que estamos nas redes sociais com o @RHTBMEGente. E a gente vai, de novo, estamos disponíveis em todas as plataformas aí, então fica o super convite para vocês acompanharem a gente e terem vocês aqui nos ouvindo. Tchau, tchau, gente como a gente!